Inflação, o índice geral fica abaixo da meta, mas Brasília lidera a topo da lista de preços mais altos do ano passado. O motivo, a gasolina. Orçamento do GDF. O governador quer usar parte do dinheiro do Fundo da Previdência para a construção de escolas. Mas a ideia depende da Câmara Legislativa. Dor de cabeça, a posse da ministra do Trabalho é barrada de novo pela Justiça e Planalto agora avalia o que dá menos desgaste, apelar ao Supremo ou contrariar o PTB. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago para vocês agora as notícias do Band Cidade, primeira edição. O governador apresentou nesta manhã uma proposta de alteração do orçamento 2018. O GDF quer usar 1,5 bilhão economizados com as mudanças do Fundo da Previdência na construção de escolas, manutenção de hospitais e investimentos em segurança. O repórter Rafael Porfírio acompanhou tudo. Houve a necessidade de dividir a proposta original em dois projetos de lei, porque o artigo 57 da Lei de Diretrizes Orçamentárias impede que os projetos que destinam recursos para investimentos em áreas públicas e gastos com servidores estejam no mesmo projeto de lei. A primeira proposta encaminhada pelo GDF para a Câmara Legislativa destina 1 bilhão e 400 milhões de reais para investimentos em áreas prioritárias: saúde, segurança e educação, como a construção de duas novas escolas, uma no Jardim Mangueiral e outra no Itapuã. Essa PL também vai contar com 121 milhões de reais vindos de depósitos judiciais. Essa medida segue uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal. A secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, Leani Lemos, falou sobre o impacto e os benefícios dessa mudança no orçamento de 2018. Vamos ver. Com esse total de 1 bilhão e 500 milhões, vai ser possível a gente fazer investimento principalmente em escolas, na área de educação, construção de novas escolas em diversas áreas do Distrito Federal. Na área de saúde vai ser importante para reforçar o custeio de despesa com UTI, com alimentação hospitalar, com a manutenção de vigilância, de limpeza, construção também de várias unidades básicas de saúde, tem recursos para rodovias, para ciclovias. Já o projeto de lei que trata de pessoal tem a finalidade de nomear novos servidores. Para isso serão investidos 123 milhões de reais. As propostas devem ser votadas pelos deputados da Câmara Legislativa no dia 15 de janeiro. Está tudo muito detalhado, muito esclarecido e eu tenho certeza que a Câmara Legislativa não terá dificuldade nenhuma em apreciar e aprovar essa matéria que é de grande interesse da população de Brasília. Discussão importantíssima, a gente já teve um atraso, inclusive, na votação. E sobre esse assunto, a gente já está aqui com o Sérgio Amaral, sempre com a gente, para comentar as principais notícias do dia. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. O que mais chamou a atenção nessa importante discussão do orçamento? Olha, Rodrigo, acho que duas coisas me chamaram a atenção nesse anúncio hoje do governador e da secretária, né? Uma delas é a questão da saúde, que tem o maior orçamento, são 407 milhões de reais e ninguém aí vai reclamar, né? Ela precisa mesmo, a gente vive dizendo aqui, né, Rodrigo, que a saúde é o calcanhar de Aquiles do GDF, do governo, então precisa mesmo. Agora, aquela velha história, não basta ter muito dinheiro, é preciso gastar bem esse dinheiro, já que muito se fala aqui, muitos perguntam se o problema é falta de recurso ou se é de gestão. Dinheiro vai ter e a gente espera que seja bem gerido, que esse dinheiro seja bem gasto, né? Outra questão que chamou atenção é que o governo está contando para fechar o orçamento com 1 bilhão e 300 milhões de reais lá do IPREV, né? Que é o fundo dos funcionários públicos. Só que ele já vem tentando usar esse dinheiro desde o ano passado, a Câmara Legislativa resiste, os deputados até marcaram nova votação para segunda-feira da semana que vem, mas eles sempre exigiam saber como que o governo iria gastar esse dinheiro, onde iria colocar essa grana toda. Agora já sabe, a gente viu aí o Rafael Porfírio detalhando qual é a intenção do governo. Agora, saber isso vai ser suficiente? Vai bastar para que a Câmara Legislativa aprove? O governo aposta nisso, mas ainda é cedo, né? É esperar para ver. E mais um ano sem reajuste de servidores, vai ter conflito aí pela frente, né? Com certeza vai ter muita chiadeira, isso é normal.
Agora, é aquela história, né? Onde não tem dinheiro, tem que ver onde dá para gastar. Então, é esperar, a gente espera que os movimentos grevistas que fatalmente vão acontecer, pelo menos não prejudiquem a população, se é que isso é possível. Né? Continuar falando de grana, de dinheiro, Sérgio, porque a inflação fechou 2017 menor que a meta de 3% do governo. Mas Brasília foi a capital que teve a maior alta de preços do ano, junto com Goiânia. Nosso vilão tem nome e é a gasolina. Inflação. Essa palavra ainda dá calafrios em muitos brasileiros. Quando se fala de inflação, é como se você fosse pela primeira vez entrar no Maracanã para assistir uma partida de futebol. Ainda dá um frio na barriga. Esse medo é ainda maior para os brasilienses. A capital do país e Goiânia lideraram o ranking das capitais com maior inflação no país em 2017. Aqui, a alta nos preços chegou a 3,79%, superando a inflação oficial, que fechou o ano passado com 2,95%. De acordo com o levantamento, 2 fatores são os culpados pela inflação acima da média nacional no DF. O primeiro é o preço da gasolina. Não está fácil para os motoristas abastecerem a R$ 4,36, R$ 4,35. Em alguns postos, a promoção para quem pagar com dinheiro ou no débito ainda é bem salgada, R$ 4,19 pelo litro da gasolina. E aí não faltam reclamações. Revolta é pouco, revolta você fica com a política. Agora com isso aí é a fiscalização, que não tem. O que dói mais é saber que eles roubaram e a gente tem que pagar. Ele aumentou 40 e poucos centavos no preço da gasolina, como é que faz? A gente está abandonado, né, cara? Falar a verdade, a gente está abandonado. No país que a gente tá difícil. O segundo fator é o valor cobrado pelo transporte público. A passagem pode chegar a R$ 5,00 por viagem. Quem precisa utilizar o serviço todos os dias reclama da qualidade dos ônibus e sofre para encaixar esse gasto dentro do orçamento. A Secretaria de Transporte, ela não dá um retorno para justificar qualquer aumento de passagem, qualquer aumento de despesa. Uma passagem de 3,50 a passagem, cobra R$5 para escravizar as pessoas, velho. Isso é errado, achei errado mesmo. Para este educador financeiro, a inflação na capital do país é preocupante. Brasília tem um perfil diferenciado de outras capitais brasileiras, principalmente porque o brasileiro depende muito do transporte rodoviário, seja ele público ou particular. E nesse quesito, a gasolina pesa demais no bolso do brasileiro. E o que nós temos visto nos últimos meses, pelo menos nos últimos 3 ou 4 meses, foi uma suba muito acima da média do esperado, do que é razoável. E para tentar mudar a situação, ele acha que a fiscalização dos órgãos responsáveis pelos setores pode acabar com os preços altos. O problema nasce junto com a solução, basta a gente procurar encontrar. Nesse caso, a responsabilidade principal é dos órgãos fiscalizadores. E o consumidor também pode fazer a sua parte, ficando atento, denunciando e sempre que achar que está havendo algum abuso, boicotar aquele fornecedor, aquele segmento, quando for possível. Por enquanto, a cadeira da ministra do Trabalho vai continuar vazia. O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro negou ontem à noite mais 2 recursos que tentavam garantir a posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB. O Planalto agora avalia se recorre ao Supremo e reconhece que o desgaste só aumenta. Então vamos ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Continua esse imbróglio no Ministério do Trabalho. Será que teremos uma solução a curto prazo, Renata? Rodrigo, dificilmente, viu? Como você bem disse ontem, uma novela mexicana, né? Cada dia um novo capítulo. Realmente está bastante complicado. Se antes o governo tinha certeza de que ia entrar com uma ação, um recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar garantir a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho, hoje já não tem mais essa certeza. Então, o presidente Michel Temer está avaliando junto com aliados e a avaliação de hoje é se realmente o Supremo negar esse recurso, o desgaste vai ser ainda maior. Então, possivelmente, nos próximos dias, essa semana, o presidente Michel Temer, o governo deve aguardar um pouco esfriar, que a gente sabe que os holofotes estão todos voltados para essa questão, né? Se ela vai assumir, se a justiça vai permitir que ela assuma ou não. Então, o argumento aí até então, a gente lembra que foram 2 recursos negados. A Advocacia Geral da União entrou com recurso no Tribunal Regional Federal, foi negado, e a própria Cristiane também, com os advogados, então eles entraram com recurso também no Tribunal Regional Federal e esse recurso foi negado. Então, o entendimento da Justiça é que isso afronta a moralidade da administração pública. Isso porque
Vamos lembrar, Cristiane Brasil, ela foi condenada, teve 2 condenações aí na Justiça do Trabalho, porque ela tinha como empregados 2 motoristas que trabalhavam, um chegou a trabalhar até 2 anos com ela, dizia que trabalhava até 15 horas por dia, mas não tinha carteira de trabalho assinada. Então ela foi condenada, teve essa condenação aí. Então, quer dizer, uma pessoa que passou por esse processo, ser ministra do Trabalho, então é esse o entendimento até então da Justiça. E é isso também que o governo está avaliando, né? Até qual o tamanho que vai aturar aí, aguentar esse desgaste. Mas, por outro lado, também, ela foi indicada pelo PTB, que é um partido aliado do presidente Michel Temer. O presidente do PTB é Roberto Jefferson, as imagens, inclusive, do Roberto Jefferson, que nós estamos vendo aí agora. Ele é o pai de Cristiane, ele que ficou bastante conhecido, porque foi o delator aí do processo do Mensalão, chegou a ser condenado. E é isso, Rodrigo. Então, nesses próximos dias, o governo realmente deve esperar esse assunto esfriar e ver se vai ser melhor realmente entrar no Supremo Tribunal Federal ou, quem sabe, negociar ali com o PTB, que pode também indicar um outro nome, né, para evitar ainda mais tantos desgastes. Renato, se tivesse um nome, essa novela seria, sabe qual? La Ministra. Novela mexicana. Com trilha sonora, que você ajudou o Roberto Jefferson, que é cantor também, né? Mas não acaba isso, é impressionante. Não acaba, tudo indica que ainda vai longe essa novela, porque hoje cedo, lá em Porto Alegre, o ministro da Articulação Política do governo, o deputado Carlos Marum, repetiu que o governo não abre mão da indicação da deputada Cristiane Brasil por causa desse imbróglio todo lá na Justiça, né, Rodrigo? E aí fica essa queda de braço. O governo insiste, agora já são 3 juízes dizendo que ela não pode assumir. Aí, ontem, no começo da noite, eu cheguei a conversar por telefone com 2 ministros de tribunais superiores, do STJ e do Supremo Tribunal Federal. E ouvi deles avaliações bem parecidas. Eles disseram o seguinte: olha, essa moça com todo esse histórico aí na Justiça, né, na Justiça do Trabalho e tudo, realmente a nomeação dela não é recomendável, mas não é, à primeira vista, ilegal. Então, eles acham o seguinte, que se o governo resolver mesmo comprar briga, peitar e tudo, no fim, ela acaba tomando posse como ministra do Trabalho. Mas aí eles terminaram, os 2 terminaram a resposta me fazendo pergunta igual. Mas e aí, qual o custo disso? Qual o tamanho do desgaste? É claro que a resposta não é minha, né? Quem tem que avaliar onde é que o calo está apertando é o Palácio do Planalto. E como a gente sabe, né, Rodrigo? Para o Planalto, nesse momento, o que é mais importante? É a reforma da Previdência. Se esse desgaste, se essa briga toda significar mais votos e a vitória da reforma da Previdência, para o Planalto vai estar valendo. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né, Sérgio? Por falar em novela, tem outra aqui, ó, do racionamento que também não acaba. Estão sem água hoje as regiões do Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, também Saã, Setor Militar Urbano, Sof Norte, Fercal, Condomínio do Jardim Botânico, também Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Os moradores dos bairros Oeste, São Bartolomeu e Morro Azul, em São Sebastião, também entram no rodízio. E o descoberto amanheceu em 37%, Santa Maria está com 32,3% da capacidade, melhoras consideradas significativas, mas que não acabam ainda com o racionamento, que completa 1 ano na próxima semana. E a seguir, pente fino no INSS aponta mais de 31 mil pagamentos irregulares de benefícios com pensões e aposentadorias. O Band Cidade volta logo depois do intervalo.